Olá, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história e o que Deus fez e o que Deus pode continuar fazendo. Eu venho de uma família cristã e no ano de 1986 foi quando a minha mãe estava em trabalho de parto. Mas antes disso, eu preciso contar alguns detalhes do que o Senhor veio trazendo para a nossa casa nesse tempo em que Ele determinou para nós. Às vezes nós passamos por algumas situações e não entendemos que Deus determina, Ele é o Senhor soberano e Ele vai criando os seus roteiros na nossa vida, na nossa história, que enquanto estamos passando por Ele, às vezes nós não entendemos o porquê, mas a nossa pergunta precisa ser: para quê e qual o fim que o Senhor deseja através de tudo que nós temos passado. Meus pais, como eu disse, de uma família cristã, desejosos de ter uma filha que eles descobriram que estava a caminho. Eu tenho mais irmãos, né? E quando eles descobrem, a primeira coisa que eles fazem é consagrar essa criança desde o ventre ao Senhor. Eu acho muito importante que os pais, na posição de autoridade, façam isso. Os meus pais fizeram isso. Me consagraram ao Senhor desde o ventre e me entregaram para um propósito. E quando nós entregamos alguém para um propósito, a gente tem que entender que tudo que Deus faz é debaixo da vontade dEle. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E na noite de trabalho de parto da minha mãe, ela faria uma cesariana naquela madrugada. A minha avó estava em casa com meu irmão e ela teve um sonho, e nesse sonho meu pai chegava na sua casa, batia na porta, e quando ela abriu a porta, meu pai estava com uma criança nos braços e muito alegre. Ele dizia assim: Dona Lourdes, a sua netinha nasceu, é uma menina. E quando a minha avó olhou nos olhos daquela menina, não eram comuns, porque eles eram brancos. E a minha avó se levantou, e por ser de uma igreja muito tradicional e não, naquela época, não saber muito sobre visões e sobre o que o Espírito Santo pode trazer e falar, mas ela ficou impressionada com aquilo porque não parecia algo comum. Então alguns minutos ou um tempo passa e naquela manhã, bem cedo, meu pai bate na porta da sua casa. Agora literalmente ele bate na porta da sua casa e ela abre a porta. E quando ela abre, meu pai, muito alegre, ele usa a mesma expressão do sonho que ela teve: Dona Lourdes, a sua netinha nasceu, é uma menina. A minha avó ainda mais preocupada, porque parecia uma cena repetida, um déjà vu, e aquilo perturba ela ainda mais, e ela vai para o hospital, mas ela não quis preocupar ninguém, mas só Deus sabe como o coração dela estava. E ela chega no hospital e ela pergunta para minha mãe: a Nery já abriu os olhos? Minha mãe responde que não, que provavelmente fosse comum, porque acostumar com a claridade e tudo mais parecia ser comum, mas para minha avó nada daquilo era comum, porque aquilo estava perturbando a minha avó. Ela me pega e me põe nos braços e vai até uma janela ali naquele quarto de hospital, onde tem claridade, e ela tenta abrir os meus olhos e ela não consegue. Ela volta, entrega para minha mãe, me entrega para minha mãe, fica ali um tempo, mas ela não quer alarmar nada, só diz para minha mãe assim: pede para o oftalmologista olhar os olhos da Nery para saber se está tudo bem. E naquele momento de grande festa, eu, a primeira neta materna, né? Meu pai era viúvo quando se casou com a minha mãe, então eu tenho mais irmãos, mas a primeira neta materna sou eu. E a família toda em festa, em celebração, e minha mãe querendo ir para casa com meu pai para receber visitas e que as pessoas vissem: uau, a nossa filha nasceu, né? É um motivo de muita alegria. E quando a minha mãe está saindo pelo corredor, ela se lembra do conselho da minha avó. E justamente naquele hospital havia de frente uma sala de um oftalmologista amigo do meu pai. Ela pediu para ele entrar comigo, para que ele desse uma olhadinha para ver se estava tudo bem.
E quando meu pai entra, minha mãe fica esperando no corredor, mas ela ouve uma notícia ecoar daquela sala vindo até ela. Ela ouve aquele médico dizendo: Nerildo, a sua filha é cega de nascença. Então vem uma triste notícia e uma notícia que ninguém esperava. E o desespero entra na nossa casa porque não se sabe agora o que fazer. E talvez esse seja o desespero que você esteja passando hoje, sem saber o que fazer, com notícias que têm chegado diante de você, notícias de afronta, de medo, ou de enfermidades, ou de tantas formas que vão chegando até nós. Nesse dia chegou na nossa casa. Então, os meus pais vão para casa agora nesse desespero de algo muito ruim. E eles vão para casa e eles decidem: vamos procurar ajuda. E eles começam a vender o que eles têm e juntar dinheiro para me levarem um bom médico em Goiânia, um bom oftalmologista que pudesse resolver. Como moramos no interior, talvez a ideia deles fosse: vamos procurar um especialista que olhe para a situação e diga: vai ficar tudo bem. E eles chegam ali no Dr. Ruber Paulo, e quando eles entram na sala daquele médico, ele me pega nos braços e ele me coloca em todos os aparelhos que ele tem. E ele volta, e vendo como meus pais estão, a dor que estava notória neles, porque desde que minha mãe havia descoberto, e nessa viagem que eles vão para Goiânia, minha mãe começou a perguntar algumas coisas para Deus. Deus, como vai ser agora? Enquanto todas as outras crianças estão brincando, correndo, contemplando a natureza, eu vou ter que puxar minha filha pelo braço e contar para ela o que as outras crianças estão vendo? E um monte de questionamento e de perguntas, porque ninguém prepara um pai e uma mãe para ter um filho especial. Mas eu acredito que filhos especiais são dados também para pais especiais. E os meus pais são muito especiais. E minha mãe perguntando para Deus como seria. E aquele médico vem comigo de volta, entrega para os meus pais. E ele coloca a mão no ombro do meu pai e ele diz assim: pai, a sua filha não vai enxergar. Ela tem glaucoma congênito, catarata, e não há nada que nós possamos fazer. A única coisa que eu posso fazer é uma cirurgia para que ela fique uma cega mais simpática. Uau, nenhuma faculdade, nenhum diploma, nenhum aparelho naquela sala, nada poderia resolver. Então, com 9 dias de nascida, eu estava fazendo uma cirurgia, porque como a pressão dos olhos era muito alta, é como se bolsas de água tivessem sido formadas nos meus olhos. E ele foi tirar para eu ficar uma cega simpática. Mas eu tinha os olhos brancos e continuaram brancos. E era glaucoma congênito, catarata, e nada poderia ser feito. Com 9 dias de nascida eu estava nas mãos do médico, me submetendo a uma cirurgia. Dali os meus pais foram para o apartamento da minha mãe de leite. A minha mãe não conseguiu amamentar. Tudo aquilo causava muita dor. Mas antes de sair daquele hospital, o meu pai olhou para aquele médico e disse assim: doutor, um dia eu vou entrar aqui com a Nery, mas eu não vou entrar para uma consulta, eu vou entrar aqui, e não puxando a minha filha pelo braço, mas eu vou entrar para que o senhor saiba que o Deus que eu sirvo ainda cura cegos. E nós fomos para a casa da minha mãe de leite. Ali nós ficamos uns dias que nós teríamos que retornar para ver se a cirurgia havia corrido tudo bem. E um grande homem de Deus foi ali naquela casa. Nós entendemos como família que nós não corremos atrás de palavra, porque se Deus quer falar com a gente, Ele move céus, Ele move terra e Ele vai falar. E foi assim que aconteceu. Aquele homem chegou naquela casa
E ele começou a orar naquele lugar e ele fez 3 orações. Ele disse Deus Pai, fez uma oração, Deus Filho fez uma segunda oração. E quando ele disse Deus Espírito, o céu desceu naquele lugar de uma maneira muito intensa. E ele, tomado pela presença de Deus, ele apontou o dedo para minha mãe e ele perguntou assim: por que você está me perguntando se a sua filha não vai enxergar? Você não crê que eu, o Senhor, posso dar visão a ela? Ela vai enxergar sim, porque eu vou dar a visão a ela gradativamente, na medida que eu achar necessário, porque ela é a menina dos meus olhos, feita para as nações da terra, e ela vai contemplar a natureza sim. E agora, esse era um outro laudo que os meus pais estavam recebendo. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos andar por fé e não por vista. No preto e branco estava dizendo, a sua filha não vai enxergar. Dr. Ruber Paulo estava dizendo, mas o Dr. Emanuel, o Deus conosco, o Senhor estava dizendo, eu vou dar visão a ela. E os meus pais se apegaram a essa palavra. Nós precisamos, na nossa caminhada, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E tudo que eu e você precisamos é de uma palavra de Deus para nos mantermos sobre ela, porque essa palavra vai nos deixar de pé durante todo o momento de crise que nós passamos. E a nossa família estava em um momento crítico. Imagine para uma família como é isso. Mas o meu pai, ele pegava a palavra, ele pegava a Bíblia, ele levantava e ele orava, e ele andava de um lado para o outro, e ele dizia, Senhor, está escrito aqui, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o Senhor já curou um cego de nascença, o Senhor vai curar a minha filha. E ele confessava a palavra dia após dia. A minha mãe entrava para o quarto e ela chorava diante do Senhor, e ela clamava, porque eles tinham uma palavra agora. Talvez você tenha uma palavra, mas você enterrou essa palavra por causa das circunstâncias, por não trazer à sua memória aquilo que pode te dar a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus manifesta. Então, se você perdeu a sua esperança, você também não pode manifestar a glória. O que era uma circunstância poderia ser um manifestar da glória. Tem de motivo de alegria passar por várias tribulações. Vai produzir glória do Senhor, o peso da glória do Senhor, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz peso da glória de Deus. Então os meus pais oraram e eles creram no que o Senhor podia fazer, porque a única coisa que eles podiam fazer agora era se lançar em uma palavra e confiar que o Deus do impossível podia agir. E daí começa todo o processo de um caminho de milagre. Um dia minha mãe está em casa, eu estou deitada na cama dela, cheia de almofadas ao redor, e ela está cozinhando, arrumando a casa, e ela tem que entrar naquele quarto. E quando ela percebe, ao chegar na porta, eu estou sentada, pequenininha, sentada na cama, e ela pensou assim, Senhor, se a minha filha enxergasse agora, eu teria que pegá-la, porque ela perceberia a minha presença. Mas como está tudo bem, eu vou entrar em silêncio e vou pegar o que eu tenho que pegar, para que ela não me perceba, e eu termino tudo, pego ela, dou um banho e espero o Nerildo chegar do trabalho, que é meu pai. Mas ela disse assim, mas Senhor, tudo que eu queria era ter que parar tudo para pegar a minha filha, porque ela está enxergando. E quando ela veio chegando passo a passo, ela conta que esse foi o primeiro sinal de Deus. Porque quando ela chegou e aproximou, eu estendi os braços para ela me pegar. E ela pensou, meu Deus, isso só pode ser coisa da minha cabeça. Então ela foi para outra direção, bem devagar. E quando ela se virou, eu me virei também. Estendi os braços para ela me pegar e ela começou a fazer testes. Meu Deus, a minha filha está começando a enxergar. E aí o arroz queimou, o tanque transbordou, meu pai chegou e a minha mãe estava em lágrimas. E ele, o que está acontecendo? E ela contou para ele e eles começaram, um culto aconteceu ali. Sabe que eu entendo o que a palavra de Deus diz assim, quem é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
Aquele que vê os pequenos sinais de Deus, vão ver os grandes sinais de Deus. Na nossa casa sempre foi assim nesse processo de milagre. Qualquer pequeno sinal, qualquer nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, sempre queria dizer para nós que era sinal de muita chuva que o Senhor estava trazendo sobre a nossa casa. E a partir daí, esse tempo começa e Deus vai dando visão, assim como Ele disse que daria, gradativamente, gradativamente. Entro para a escola, ali é o lugar onde eu começo a entender o que é bullying, rejeição, né? E tudo aquilo que a gente entende bem, e criança sabe, às vezes entende isso muito de perto, né? Conhece muito. E quantas vezes eu chorava e entrava para o meu quarto e eu ia para os pés do Senhor, porque os meus pais sempre nos ensinaram, desde criança, desde muito pequenos, a buscar a presença de Deus. Nossas brincadeiras, meu irmão e eu, nós brincávamos de cultinho. A gente era pequenininho, eu nunca gostei de boneca, mas minhas bonecas eram todas libertas, restauradas, já aconselhei boneca, a boneca já foi curada. Porque era o que Deus, através da nossa casa, ministrava em nós. Então nós aprendemos desde muito cedo a amar Jesus e a amar a palavra. E esse milagre começou na nossa casa de uma maneira extraordinária. E Deus foi mandando enfermos, Deus foi mandando pessoas, para através disso Ele também manifestar a glória dEle. Entrei na escola, estudei e venci gigantes, né? E com 15 anos de idade foi quando Deus permitiu descobrir a cor dos meus olhos, porque eram brancos até 15 anos de idade. E Deus começou a fazer milagres e milagres diariamente. E até hoje o Senhor tem feito, porque quando eu chego em qualquer médico, qualquer oftalmologista, eles dizem, esses olhos não enxergam. E segundo os papéis, meus olhos não enxergam. Mas o incrível é que eu entendo que se os meus olhos naturais não enxergam, Deus me deu os olhos dele para enxergar. Esses dias eu pedi para Deus me dar um óculos para eu ficar Einstein, né? Ficar legal. E aí Ele me deu um óculos, não tem nem grau, né? Só para ficar bonitinho mesmo. E eu acho legal o quanto Deus olha e escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolheu a sua casa para ser uma das coisas loucas de Deus, para ser uma das coisas loucas para confundir os que pensam que são alguma coisa. Por isso Ele te chamou, não é porque você é bom, mas é porque Ele é bom e a bondade dEle pode ser manifesta na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Hoje, se eu enxergo, é para a glória do Senhor. Um dia nós ouvimos um não do homem, mas ouvimos um sim de Deus. Tudo que você precisa fazer é se inclinar para a soberania de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, diz a palavra do Senhor. Deixa eu orar com você, ministrar sobre a sua vida um tempo em que você vai entender que Ele te chamou para um propósito, porque eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Hoje eu estou aqui com a natureza, contemplando, assim como o Senhor disse para minha mãe, eu vou dar a visão. Você não vai precisar contar para ela como são as árvores, como é o verde, como são os pássaros, como são as flores, porque eu vou mostrar para ela, porque eu sou um Deus do impossível. Senhor, obrigada pela Tua presença aqui nesse lugar e por ministrar em nós e através de nós. Eu oro por essa pessoa, Deus, que tem clamado e talvez a sua esperança tenha se perdido. Senhor, essa pessoa que talvez não consegue sonhar mais, não consegue, Deus, ter a visão do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, eu clamo para que os olhos sejam abertos, para que o enfermo seja curado, para que o casamento seja restaurado, para que essa família volte para o centro da vontade do Senhor, para que esse jovem volte a ser usado e conseguir ter intimidade com o Senhor. Deus, sabemos que para tudo há um propósito. Mostre para nós, ó Deus, a soberania do Senhor. Mostre para essa pessoa que está aflita agora, que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje
e será para sempre, em nome de Jesus. Um dia os meus pais voltaram lá no Huber Paulo. Agora não para que ele olhasse os meus olhos e visse como estavam, mas agora eu estava enxergando. Eu mesmo procurei a cadeira, eu mesmo sentei e eu mesmo pude cumprimentá-lo e dizer: eu conheço o Deus do impossível. Sua vida pode ser testemunho para que outros saibam quem é Deus. Que Deus te abençoe e até uma próxima em nome de Jesus.